Nos dê uma olhadinha aqui na tela para você entender o conceito de isômeros. Temos aqui um composto que você já reconheceu, que é um ácido carboxílico. Eu vou só escrever aqui a palavra ácido para você não esquecer, ó, um ácido carboxílico. E aqui do lado nós temos o que, você sabe? Um éster, não é isso? Muito bem. Temos um ácido e um éster. Perceba que são compostos naturalmente diferentes. Agora, olha a fórmula molecular do ácido, qual é? C3H6O2. Olha a fórmula molecular do éster, qual é? C3H6O2, ou seja, substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Nós chamamos esses compostos, nós os classificamos como isômeros. Então, o que são isômeros? São substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular, ok? Entendeu o conceito de isômeros? Beleza. E o que é isomeria? É a parte da química que vai estudar os isômeros, os compostos diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular. Exemplo, um ácido e um éster, ok? Vamos ver mais exemplos de isômeros? Observe esse composto. Ele é um álcool, ok? Pertence à função álcool. Este outro aqui, eu tenho certeza que você também já percebeu que se trata da função álcool. Nós temos dois álcools, um de cadeia aberta, um de cadeia fechada. Mas note que eles têm a mesma fórmula molecular. Qual é a fórmula molecular deste álcool? C3H6O, um oxigênio na estrutura. Deste outro álcool, C3H6O. Então, compostos que têm estruturas diferentes, substâncias diferentes, com propriedades diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Eles são chamados de isômeros. Além de você reconhecer que compostos podem ser isômeros, dois ou mais compostos podem ser isômeros, é importante que você saiba também fazer uma classificação. Mas é muito simples fazer a classificação. Basta você perceber onde é que está a diferença entre eles. E você já notou aqui comigo. Nós já falamos. Dê uma olhadinha aqui. Este composto, certo? É um ácido. O segundo é um éster. Eles são isômeros. Onde é que está a diferença entre eles? Na função química. Então, você chama isso de isomeria de função. Isomeria de função ou funcional, quando muda a função química dos isômeros. Dê uma olhadinha aqui embaixo. Esse composto é um álcool. Este aqui também é um álcool. Nesse caso, não mudou a função. Você já percebeu o que foi que mudou? Não foi a função que mudou. O que foi que mudou? O tipo de cadeia. Cadeia aberta, cadeia fechada. Cadeia insaturada, cadeia saturada. Se você notar pelo menos uma diferença no tipo de cadeia, você vai dizer que se trata de isomeria de cadeia. Então, quando é que é a isomeria de função? Quando muda a função química. Quando é que é a isomeria de cadeia? Quando você tem a mesma função, mas tem cadeias diferentes. Vamos dar uma olhadinha em outros casos de compostos isômeros? Dê uma olhadinha aqui. Este composto que você está vendo aqui na tela do Baese, dê uma olhada. Ele é um álcool. Temos aqui também um álcool. Não mudou a função química, ok? Como não mudou a função química, então esses compostos não podem ser classificados como isômeros de função, porque não mudou a função. Vamos ver se mudou o tipo de cadeia? Dê uma olhadinha para ver se mudou o tipo de cadeia. Cadeia aberta, cadeia aberta, cadeia saturada, cadeia saturada, cadeia homogênea, homogênea, cadeia normal, cadeia normal. Então não mudou o tipo de cadeia. Não mudou a função, não mudou o tipo de cadeia. Mas eu tenho certeza que você já percebeu onde é que está a diferença. Onde é que está a diferença? Na posição do grupo funcional. Então eu tenho a chamada isomeria de posição. Então, nós temos três casos fundamentais de isomeria aqui, certo? Quando muda a função, isomeria de função. Se não mudar a função e mudar o tipo de cadeia, isomeria de cadeia. E se eu tiver a mesma função e a mesma cadeia? Nesse caso, mudou a posição do grupo funcional. Então, eu chamo de isomeria de posição. A isomeria de posição ocorre quando os compostos têm a mesma função, o mesmo tipo de cadeia. Muda, nesse caso, o quê? Ou a posição de um grupo funcional, ou a posição de uma insaturação, ou a posição de uma ramificação. Nesse caso, a posição de um grupo
funcional. Agora dê uma olhadinha nesse outro caso aqui, ó. Este composto aqui é um éter, confere? Nós temos aqui um éter. Temos aqui também um éter. Eles são isômeros, conferem? Tem a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênios e a mesma quantidade de oxigênio. São isômeros. Onde é que está a diferença entre eles? A posição do heteroátomo. Veja, localização do heteroátomo na cadeia. Esse caso, em que muda especificamente a localização do heteroátomo, nós vamos chamar de isomeria de compensação. A isomeria de compensação, você vai encontrar também nos textos do equipe, que a isomeria de compensação também é chamada de metameria. Então, ela é como se fosse um caso particular da isomeria de posição. Confere? Isomeria de posição muda a posição de um grupo funcional, mas se houver a mudança específica de um heteroátomo, se a mudança for especificamente a posição de um heteroátomo, você chama de isomeria de compensação. Agora, olha esse outro caso. Isso aqui você está reconhecendo? Você já estudou isso em equilíbrio químico. É um caso de equilíbrio químico que envolve substâncias isômeras. Esta cetona se converte no enol e o enol se converte em cetona. Vai chegar um momento que as velocidades das reações se igualam e aí ela atinge um estado de equilíbrio. Esse equilíbrio que ocorre entre compostos isômeros é conhecido como tautomeria. Então, nós temos aqui a tautomeria. Como é que você vai diferenciar a tautomeria dos outros casos? Primeiro, você tem funções diferentes. Este composto representa uma cetona, este composto representa um enol. Funções diferentes que envolvem um processo reversível, portanto, uma substância se convertendo na outra, então você vai chamar de tautomeria. Você vai notar que na tautomeria, pelo menos um dos compostos tem a hidroxila ligada a um carbono que faz dupla ligação ou a um outro átomo que faça dupla ligação. Então, a hidroxila estará ligada a um átomo que forma dupla ligação. Normalmente, esse átomo é o átomo de carbono. Um dos casos mais comuns de tautomeria é justamente esse. Cetona se convertendo em enol e o enol se convertendo em cetona. Note mais alguns detalhes. Esses carbonos que são vizinhos a grupo funcional, todo carbono que é vizinho de um grupo funcional é chamado de carbono alfa. Então, eu tenho aqui o carbono alfa, já que ele é vizinho da carbonila. Esse aqui também é um carbono alfa, uma vez que ele é vizinho da carbonila, ok? Esses hidrogênios ligados a carbonos alfa também, por extensão, são chamados de hidrogênios alfa. Esses hidrogênios de carbono alfa, como estão muito próximos ao oxigênio da carbonila, eles podem migrar para o oxigênio da carbonila, modificando a distribuição de elétrons entre os átomos. Quando o hidrogênio migra para o oxigênio, imediatamente nós teremos a formação de uma dupla ligação entre os carbonos e a formação da hidroxila. O processo é reversível, ou seja, o hidrogênio da hidroxila poderá migrar para o carbono alfa de volta, redistribuindo os elétrons. Então, é a migração de um hidrogênio que está no carbono alfa, que é vizinho da carbonila, que provoca a transformação, ok? Todos esses casos que nós vimos, você está lembrado? Isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, compensação, tautomeria, nós chamamos de isomeria plana. Então vamos recapitular para ir finalizando, vamos fazer um resumo. O que são isômeros? Compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Quando eu consigo perceber essa diferença nas fórmulas planas, como nós fizemos aqui, você percebe que o composto, este segundo composto, é diferente do primeiro, observando apenas a fórmula plana. Então, você já sabe que se trata de isomeria plana. Quando é que a isomeria é classificada como plana? Quando eu consigo perceber a diferença nas fórmulas planas. Se eu precisasse levar em consideração a distribuição dos átomos no espaço, levar em consideração a fórmula espacial da molécula, aí eu estaria diante de um caso de isomeria uma isomeria espacial. Nós estamos falando aqui da isomeria plana. Você consegue diferenciar os isômeros pelas fórmulas planas. Quais são os casos, para a gente finalizar? Isomeria de função, quando muda a função. Isomeria de cadeia, quando muda o tipo de cadeia.
Isomeria de posição, quando muda a posição de um grupo funcional, de uma insaturação ou de uma ramificação. Isomeria de compensação, específico para a mudança de heteroátomo. Tautomeria você tem funções diferentes que envolvem uma reação reversível, onde pelo menos um dos participantes do equilíbrio tem uma hidroxila ligada a um átomo que tem a dupla ligação. Geralmente, esse participante é um enol. E os casos mais comuns de tautomeria ocorrem entre cetona e enol e entre aldeído e enol. Então, faça sempre esse esquema. Primeiro, observe a função, depois observe o tipo de cadeia e depois a posição de um grupo funcional para você verificar se você está fazendo corretamente a classificação da isomeria plana. A gente se vê no BAISE na próxima aula sobre isomeria espacial. Aquele abraço.